Amados e amadas de Deus, com alegria nos encontramos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. E hoje, dia 30 de agosto, segunda-feira, estamos iniciando a nossa semana. E o Evangelho é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, quando nós olhamos este evangelho de hoje, é um evangelho em que Jesus apresenta a palavra que se cumpre, né? Jesus está dizendo, olha, sabe aquilo que estava lá no Antigo Testamento, prometido lá no livro de Isaías, está acontecendo agora, porque eu sou este, que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. Jesus veio para anunciar essa boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, recuperar a vista dos cegos, de todos aqueles que estavam cegos na fé, libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Então Jesus ele se apresenta como o Messias. Mas o que aconteceu? Aquelas pessoas começam a falar, mas esse não tem como ser o Messias, é o filho de José. Ou seja, eles estavam somente enxergando o Jesus humano, mas não conseguiam enxergar o Jesus divino. E aí está uma grande dificuldade de muitas pessoas, só enxergarem Jesus como humano. E ali, diante daquela dureza do coração, diante daquele fato onde não se tinha fé, Jesus vai dizer, olha, lá em Sarepta, somente aquela viúva foi curada. Por quê? Porque ela era estrangeira ali. No tempo do profeta Eliseu, Naamã, por quê? Porque ele era sírio. Então essas pessoas acabam tendo mais fé do que esses que conviveram. Por quê? Um profeta não é bem recebido em sua pátria. As pessoas acreditam que por conhecerem a sua infância já sabem quem ele é.
né? Então, Jesus apresenta essa realidade e ali eles ficam muito nervosos e querem expulsar Jesus, querem jogá-lo do precipício, mostrando que muitas vezes nós corremos o risco de sermos, né, essas pessoas que não recebem Jesus como o verdadeiro Messias. Né? Olhamos e vamos achar que Jesus foi somente um agitador, achar que Jesus foi até um homem, né, de bem, mas não enxergar ali a divindade, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto muito de ouvir essa palavra, ler essa palavra e pensar, hoje eu também preciso ser essa pessoa que o Espírito está sobre mim, porque, né, o Espírito Santo está sobre cada um de nós, né? Todos nós somos consagrados, todos nós temos a unção para anunciar a boa nova, somos enviados a proclamar essa libertação. Então, eu gosto de pegar essa passagem, eu acho muito importante isso para nós, podermos pegar essa passagem e pensar, epa, eu preciso fazer isso também. Eu preciso ser esse sinal de Deus. Quando nós olhamos a primeira leitura, São Paulo está falando lá para a comunidade dos Tessalonicenses o quê? Olha, não quero deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos. Né? Como que a morte nos incomoda, né? E aí? Morre, ressuscita, reencarna, a morte acabou tudo. Qual é a nossa fé? A nossa fé é que nós acreditamos na ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então aqui está a grande, né, o fundamento da fé cristã. Nós que acreditamos no Cristo ressuscitado, Jesus que morreu e ressuscitou, também nós, de modo semelhante com Cristo, também ressuscitaremos. Né? Ou seja, a morte não é um ponto final, mas é poder enxergar a morte como, né, a completude de uma etapa, para iniciarmos uma nova etapa. E por isso que nós chamamos a morte de Páscoa, a passagem, né, a passagem da morte para a vida, mas a morte, né, para a vida eterna. Então vamos rezar a palavra de hoje, né, iniciar essa segunda-feira já podendo olhar para a nossa missão. Né? Se queremos entrar na vida eterna, precisamos também viver essa consagração, né, levando a paz, o amor para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.